Primeiramente, muito boa noite para todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, aí junto com a Dani, em nome da Sustentare, para a gente falar de um tema que tenho certeza que o título despertou um pouco da curiosidade de vocês, né? E a gente espera aqui que a gente tenha um papo bem legal a respeito, que a gente possa ajudar um pouquinho aí, né, a ampliar essa visão do que a gente tem de um pacote, né, de recompensa, do que negociar na hora de fazer um movimento de carreira. Meu nome é Viviane Andrade, sou profissional da área de RH há mais de 15 anos, sendo os últimos 10 dedicados aí à remuneração e benefícios. Caí por acaso nessa área, fui convidada para fazer um projeto numa empresa que eu estava e nunca mais eu consegui sair, gente. Eu falo que remuneração e benefício é tipo uma areia movediça, a gente cai e vai só afundando até o pescoço, que a gente vai gostando do negócio e vai ficando. Bom, eu sou a mãe do Miguel, né, de 1 aninho, que é o amor da minha vida, junto com meu marido, Leandro, né? Sou mineira aqui de BH, mineira, né, nascida e criada aqui. Tive uma pequena passagem por São Paulo durante 2 anos, quando eu trabalhei numa consultoria especialista nessa área de remuneração, e atualmente atuo como especialista em remuneração e benefícios para a América do Sul, numa grande indústria automotiva e uma das maiores do mundo, né? Por onde eu moro e pelo tamanho da empresa, acho que ninguém desconfia de qual que eu estou falando, né, gente? Somos aí colegas de trabalho, né, Dani? Aqui na atual Exatamente. Stellantis, antiga Fiat, FCA e PSA. Então, é um prazer enorme, né? Hoje, eu estou muito feliz porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, é conversar, gente. Trocar conhecimento, trocar ideia, dividir, poder falar algo e dividir algo que a gente possa contribuir de verdadeiramente aí para a vida pessoal ou profissional das pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade e queria passar a bola para a Dani se apresentar. Olá, pessoal, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Não sei se eu já tive a oportunidade de conectar com vocês, mas atualmente eu sou responsável de RH da planta de Betim, da Stellantis, e também professora da Sustentare em 2 disciplinas, tanto na parte de desenvolvimento de pessoas e na parte de HRBP, e também nesse novo curso que a gente lançou da pós-graduação de HRBP, eu fui convidada pelo Cidral para ser curadora do curso. Então, foi pensando, né, nessa experiência de como a gente poderia agregar para os profissionais de RH essa área que a gente pensou nesse curso, e uma das disciplinas a gente tem como professora a Vivi, que é uma big especialista no tema, uma referência, não só para mim, mas para várias pessoas internas e externas. Então, aproveitem essa jornada. E aí, só aproveitando esse momento, gente, até em nome do Cidral, ele não conseguiu estar aqui com a gente hoje, infelizmente por uma questão pessoal. Vivi, eu queria muito te agradecer, não só em nome do Cidral, mas também da Sustentare, por você estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento. É nítido, né, o teu amor pelo tema. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico para que a gente possa conectar com a gente. Eu até estava falando com a Vivi mais cedo, um pouco, falei, Vivi, como que vai ser? Achando que ia ser um viés técnico, mas isso aqui é para que a gente consiga, é mais um bate-papo de carreira, para que a gente possa nos avaliarmos, né? A Vivi vai dar todo o contexto para vocês, porque todo mundo no final é impactado por esse tema, né? E muitas vezes esse tema é um tabu, seja para a gente como profissional de RH, seja a gente como HRBP, seja a gente como colaborador, né? Então, tenho certeza que vai ser um encontro super rico. E fica a dica para que depois, né, vocês consigam acessar o site. Eu vou até deixar aqui depois no chat, para vocês saberem mais sobre a pós, mais sobre o curso da Vivi, que daqui a pouco vai começar, que acredito que vai agregar muito, não só como esse aspecto pessoal, mas também como a parte técnica, porque aí na disciplina ela fala mais de aspectos técnicos, e aí fica um convite para vocês darem uma olhada depois. Vou estar aqui compartilhando e olhando as perguntas de vocês, fazendo também perguntas para a Vivi, qualquer coisa me acione. Então, Vivi,
seja bem-vinda, vai ser um sucesso e qualquer coisa eu estou aqui, tá? Muito obrigada pela sua disponibilidade, mais uma vez. Obrigada a você, Dani. A gente vai tentar fazer uma forma bem leve, igual a Dani falou, né? Não é minha intuição aqui, isso a gente vai fazer lá no curso, trazer aspectos técnicos. A intenção da live de hoje é realmente mudar o nosso olhar para a forma como a gente avalia a nossa remuneração e o nosso pacote de remuneração, especialmente quando a gente recebe uma proposta. Alguém me convidou para participar do processo seletivo, me fez uma proposta salarial, como é que eu olho para isso, tá, gente? Então, é muito mais para ajudar a gente a ampliar esse olhar. Por quê? Eu quero que vocês peguem, por favor, papel e caneta, porque a gente vai fazer vou fazer 3 perguntas para vocês. Eu quero que vocês, sem pensarem demais, assim, não fica pensando em resposta certa ou errada. Pensem naquilo que vem na cabeça de vocês, o que vocês responderiam isso se alguém ligasse para vocês e falasse assim: sou de uma empresa que estou com uma vaga que tem o seu perfil, eu quero te fazer 3 perguntas, e aí você precisa responder para essa pessoa. A gente vai responder agora no começo e a gente volta no final e responde de novo para ver se a gente teve alguma mudança na perspectiva. A gente vai tentar fazer num tempo que a gente consiga abrir para perguntas no final, né, para a gente conseguir aqui abordar todo o conteúdo. Mas qualquer coisa, se não der, vão mandando no chat e aí a gente vai tentando encaixar. Então, a primeira pergunta aqui, né, que eu queria falar com vocês, peguem papel e caneta, por favor, anotem. Vamos começar a refletir sobre 3 pontos. 1, qual é a sua pretensão salarial? Essa é uma pergunta muito comum quando alguém te liga oferecendo uma vaga e fala com você, qual é a sua pretensão salarial? E você quer, a pessoa, né, pede para você responder naquele momento. Vou dar uns segundinhos aqui para vocês anotarem as respostas, tá? E a gente vai para a segunda pergunta já já. Então, qual é a sua pretensão salarial? A segunda pergunta que a gente quer refletir aqui é: o que te faz estar aonde você está hoje? Você que está trabalhando numa empresa, né? Ou se você ainda não está trabalhando, ou você está, né, em busca de uma oportunidade, o que te faz estar, ou o que te faria estar em uma empresa todos os dias, acordando, fazendo aquilo que você precisa fazer, entregando aquilo que você precisa entregar, muito mais tempo dentro desse lugar do que na nossa própria casa, com as nossas pessoas, né, da nossa própria família. O que te faz estar onde você está hoje? Então, anotem aí bullet points, palavrinhas curtas do que vem na cabeça de vocês. E a terceira pergunta que a gente vai anotar vai ser: o que realmente te levaria a fazer um movimento de carreira neste momento? O que te tiraria de onde você está para mudar, né, gente? Porque, assim, vão lembrar que uma mudança de carreira, ela abala muitas coisas, né? Porque a gente começa, eu sinto sempre que eu faço movimento de carreira que a gente está indo para um desafio muito maior, porque a gente começa do zero, né? Eu falo que a gente passa de fase, né, lá no videogame. Então, você começa numa fase nova, você tem que ganhar o seu espaço de novo, você tem que se provar novamente, você tem que alcançar novamente aqueles desafios, né? Outros desafios. O que te faria, né? Te levaria para um movimento neste momento? Vou pedir desculpa aí, porque às vezes pode rolar uma tosse, porque eu tô saindo aí, tô no finalzinho de uma gripe, e esse negócio dessa tosse aí não sai. Bom, deu tempo, será, Dani, do pessoal anotar? Podemos seguir, galera? Eu consegui. Vai dando qualquer coisa, uma mensagem para a gente no chat, gente, se a reflexão Isso, já foi feita. Manda aí se já Podemos conseguimos seguir, anotar as 3 perguntas. ou se e podemos precisam de seguir. mais um minutinho para a gente seguir. Ou podem abrir o microfone também. E falar,
Deixa eu falar. Consegui, ó. Boa. Claudinei, conseguiu. Aqui, ok, Rafaela, joia. Então tá. Beleza. Então, ó, já temos feedback aqui que o pessoal conseguiu. Quero que vocês agora esqueçam esse papel aí do lado, tá bom? Nós vamos pegar ele só no final. Então, por enquanto, dobra esse papelzinho, guarda aí, fica na cabeça essas reflexões. Nós vamos discorrer hoje um bate-papo aqui com base, basicamente, nesse slide aqui, ó. A qualidade não está muito boa, gente, porque eu peguei um material da internet, mas ele é de uma universidade chamada Universidade de Cornell, que tem vários cursos, várias formações específicas aí em remuneração, tá bom? E o que ele diz para a gente? Ele diz para a gente, basicamente, que quando a gente fala de remuneração, quando a gente fala de recompensas ou de tudo que nos move, estar onde estamos e tudo mais, vai muito além do que o salário que a gente recebe, tá? O salário, a parte financeira da nossa remuneração, ela é uma parte muito relevante, obviamente, né? Todo mundo sabe, a gente trabalha todos os dias, né, para ali ganhar o nosso dinheirinho, mas não é o único motivador que nos move aí durante, né, ao longo do tempo, para a gente continuar onde estamos, para a gente manter o nosso nível de engajamento lá no alto, manter o nosso nível de entrega, nos engajar e gostar dos desafios que nos são dados. Aqui nós vemos, né, uma expressão técnica de remuneração chamada Total Rewards, que numa tradução, né, para o português a gente pode chamar de pacote de recompensas totais, que é o quê? Tudo que a gente ganha, que a gente recebe da empresa na contrapartida dos serviços que a gente presta, é considerado dentro desse guarda-chuva do que a gente vai chamar de pacote de recompensas. E tudo isso é dividido basicamente em dois grandes grupos, que é a parte de dinheiro, que eu vou falar de salário, né? Aqui no Brasil a gente tem basicamente salário, férias, 13º, eventualmente algum outro, né, abono ou outra a vantagem, né, em função de convenções coletivas. Eu vou falar aqui da parte quando a gente tem, né, um mérito. Eu vou falar de remuneração variável, que é aquela remuneração ligada ao atingimento de metas, seja ele de curto, seja ele de longo prazo. Então, uma PLR, um bônus, né? E também a parte dos benefícios diretos, né? Todos aqueles benefícios que a gente não recebe o dinheiro, mas que eles custam, né? Se a gente for comprar eles no mercado, a gente vai desembolsar uma grana boa para conseguir pagar por aquele dinheiro. Então, a gente tem uns que são mais fáceis da gente tangibilizar o dinheiro, o valor monetário, como, por exemplo, né, quando a gente fala de ticket de alimentação, ticket de refeição, se eu tenho uma ajuda, né, para pagar as contas de casa agora nessa modalidade de pós-Covid, que muitas empresas estão trabalhando em casa. A gente tem aqui também dentro, né, outros benefícios, até peço desculpa do slide estar em inglês, mas eu quis usar literalmente esse slide que é dessa universidade para mostrar justamente o que quer dizer. Então, eu vou tentando traduzir aqui, né, para mostrar o que está dentro desses guarda-chuvas, tá? Previdência privada, que é uma coisa que a gente não vê o dinheiro na nossa mão todo mês, mas que está sendo lá depositado e é algo que está sendo feito para o nosso futuro. Então, a gente, às vezes, na hora de pensar no que a gente tem como pacotinho do dinheiro, eu não considero a previdência privada, né? Os próprios encargos, gente, que são pagos, né? Por exemplo, o FGTS também é um dinheirinho que vai sendo depositado pela empresa e é nosso, né? Está sendo guardado em algum momento, né? A gente saindo da empresa ou sendo desligado ou lá no futuro, ele vai voltar para a gente. Então, a gente, às vezes, não valoriza, né, literalmente, né, esses valores, tá? Esses outros elementos financeiros que chegam de uma forma indireta também, mas que está dentro desse guarda-chuva da parte financeira do nosso pacote de recompensas nas empresas. Então, tudo isso faz parte, né?
Quando a gente vai para o segundo bloco, a gente tem uma parte experiencial do pacote de remuneração de recompensas totais, que a gente chama aqui, que influencia, gente, muito no como essa pessoa percebe valor naquela empresa que ela está, o quanto influencia muito, o quanto ela quer continuar ali, porque a gente está falando aqui de um guarda-chuva de experiências, que vai abranger basicamente 3 pilares, né? O bem-estar. Então, o que essa empresa faz, não só para mim, mas para a minha família, que gera valor. Então, gente, quando a gente fala do Total Rewards, da recompensa totais, a gente pensa em tudo que gera valor, seja ele financeiro ou não. E aqui dentro do guarda-chuva de experiências também vai entrar tudo que me é ofertado para que eu continue o meu desenvolvimento profissional, para que eu cuide de mim e da minha família, como pessoa, como minha família, e quanto que eu sou reconhecido por isso também. Então, tem o pilar de reconhecimento. Aqui vai entrar todos os pontos intangíveis de um pacote, mas que a gente não para refletir o quão forte ele influencia para que a gente esteja ali e a gente continue ou saia dali, né? Porque, por exemplo, a gente tem um aspecto de liderança. Muitas empresas, a gente ouve isso em pesquisas de RH direto, né? Muitos empregados não deixam as empresas, deixam os líderes. E por que eles deixam os líderes? Eles deixam uma experiência ruim. Eles deixam uma falta de motivação, um estar indo trabalhar e ter que lidar com uma pessoa que não me inspira, que não é legal, que não me ajuda a me desenvolver, que não me motiva, que não me reconhece. Então, esse pacote, essa parte experiencial, ela tem uma influência muito grande naquilo que determina onde a gente vai estar e como a gente valoriza estar ali ou não. O que eu quero dividir com vocês? Muito legal. Eu quero que cada um de vocês aqui pensem, dentro desse guarda-chuva todo que a gente está falando, o que é valor para vocês? Por quê? O pacote de recompensas totais, gente, ele está diretamente ligado a uma coisa que a gente chama de Employee Value Proposition, que é a proposta de valor do empregado. Que é o quê? É aquilo que gera valor para a gente dentro da empresa que a gente está. E todos esses elementos vão gerar valor para a gente dentro da empresa que a gente está. Só que o curioso é que a forma como a mesma coisa gera valor para pessoas diferentes é que a gente chama de EVP. Por quê? Porque é eu ver a mesma coisa, mas ver valor diferente daquela coisa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, eu tenho, né, um filho, daqui a pouco vai estar em idade escolar, e a empresa, vão colocar, ela custeia parte dos estudos do meu filho, né? Para mim, Viviane, né, daqui a pouco estou aí com meu Miguelzinho aí indo para a escola, receber uma mochila no final do ano com material escolar e ter a mensalidade da escola paga pela empresa, tem um valor enorme para mim. Porque quando eu chegar em casa com uma mochila escrito, né, o nome da minha empresa ou dizendo que é um presente da empresa, eu sei o quanto isso vai impactar meu filho e eu sei o quanto que no orçamento familiar a empresa custear a parte dos estudos dele vai ser importante para que eu mantenha ele numa escola boa. Vai ser importante para que eu garanta uma educação de qualidade para ele. Essa sou eu, Viviane, mãe do Miguel, né, de 38 anos, 37, gente, vou fazer 38 ainda mês que vem. Tô parecendo a minha mãe faz aniversário, já começa a contar o próximo logo no seguinte. E a gente tem aqui uma pessoa que está participando com a gente, que é a Maria, que é também colega nossa, que tem 20 e poucos anos. Maria, 20 e poucos anos, não tem filho. Maria acha super legal o benefício, né? Lá que a empresa oferece para os filhos de empregados. Mas qual é o valor que esse benefício tem neste momento de vida e de carreira para Maria? Será que é o mesmo que tem para mim? Né? Ô, Vivi, se a Maria diga. Desculpa até te interromper, e me vem um insight, né? Especialmente quando a gente olha, até conectando um pouco com a HRBP, e não entrando na parte técnica, mas de carreiras individuais, todos esses valores, eles podem ser, eu percebo, e eu até queria ver a sua percepção também, eu percebo que eles são mutáveis, né? Não é sempre que aquilo ali vai ser um valor. Por exemplo, você estava citando a Maria, né?
Hoje, talvez a questão da mensalidade não seja um valor, mas talvez isso pode mudar quando ela vier, se ela quiser ter Com filhos, né? certeza. Então, a questão de mobilidade, às vezes a empresa tem uma política sensacional de mobilidade, que você consegue ter um pacote de transferência legal, e às vezes você não tem mobilidade, mas e aí, né? Talvez isso não vai ser atrativo para você. Então, eu percebo, especialmente quando a gente olha para a nossa carreira, porque às vezes a gente fica com ansiedade, nossa, isso é muito legal, mas não está impactando para mim. Isso vai ser situacional, vai depender do momento de vida que você está, quais são as suas perspectivas, Seu momento o de que carreira, de inclusive. carreira, de vida. Então, ele não vai ser, ele não é fixo, Não é? ele é variável. Literalmente É, aqui, a gente estava falando de remuneração variável também, né? Mas ele é variável, né? Então, só queria é trazer essa variável. reflexão também, porque às vezes a gente fica ansioso, nossa, tem esses benefícios enormes essa empresa, como... E muitas vezes as outras pessoas nos julgam quando a gente vai tomar uma decisão. Nossa, mas tem todos esses benefícios e você vai deixar isso de lado? Talvez vou, porque naquele momento específico, aquilo não faz sentido para mim, naquele momento. Mas pode ser que em um Exato. outro momento aquilo ali possa fazer sentido, né? Então, é muito importante que a gente olhe o cenário atual, de hoje, como eu estou, o que eu quero, quais são as minhas perspectivas, meu cenário de vida, e assim sucessivamente. E o nosso planejamento, né, Dani? A curto, médio e longo prazo, né? Porque, assim, se a gente recebe uma proposta, né, que tenha algo que vai me impactar daqui a um ano e é algo que faz parte do meu desenvolvimento de carreira, algo que faz parte dos meus objetivos, das minhas aspirações, cara, vai fazer diferença, né, eu avaliar isso. Mas é um ponto muito importante. Você quer ver um benefício que é super mutável, inclusive não só de pessoa para pessoa, mas de sazonalidade dentro do um ano? Gympass. O Verdade. Gympass, no calor, todo mundo quer ir para academia, né? O Gympass, no começo do ano, tá todo mundo fazendo promessa de virada de ano, tá todo mundo querendo ir para academia e o benefício ganha um valor enorme. Chega o frio, todo mundo some das academias, e o Gympass nem é tão assim. Então, assim, o que você falou é muito importante, né? Sim, o pacote ele pode variar, né, de acordo com esse momento de carreira, de vida também, né? Eu comentei com você mais cedo. Eu recebi uma ligação há 2 semanas atrás de uma pessoa com uma oportunidade, falando, Vivi, estou com uma oportunidade super bala numa empresa top para uma posição super legal, mas precisa trabalhar 4 vezes na semana presencial numa cidade que fica a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Eu falei, eu não quero nem escutar o resto. Sabe por quê? Eu não vou tomar tempo seu, porque para mim não faz o menor sentido. Hoje eu trabalho 100% presencial na empresa que eu estou, meu filho em casa, de 1 ano, eu posso acompanhar tudo. Ele, né, a gente tem uma pessoa que cuida dele em casa. Qual é o sentido? Falei, eu não vou nem tomar o tempo, porque no meu momento de carreira não faz sentido. Eu não tenho essa mobilidade, eu não tenho esse interesse agora de mudar, né, para outro lugar. Então, tudo isso, gente, faz parte de quando a gente avalia. E é muito importante a gente ter essa noção de que tudo isso impacta, porque um movimento errado, né, logo de largada, você chegar na empresa e ver que, nossa, não era aquilo que eu queria, eu esqueci de avaliar esse aspecto, né, deixei de colocar na conta um valor que agora, tipo, eu vou demorar 2 anos para recuperar, é muito ruim, né? Gera uma experiência de largada já muito ruim para as pessoas, né? E é isso que a gente quer conversar e mostrar um pouquinho hoje aqui de como que a gente avalia isso quando a gente vai fazer esse movimento. E a gente vai falar um pouco disso. Só queria alinhar conceitos mesmo, né? Que vocês entendam muito bem que não é só salário, que não é só dinheiro, né? Tem gente, que faz movimentos de carreira considerando até redução salarial, a depender do que mais pode salarial, que eu falo salário fixo, salário mês. Porque, por exemplo, se eu estou numa empresa que meu salário é 10 e eu ganho uma variável de 2 salários ano, e eu estou indo para uma outra empresa bala, que tem uma remuneração fixa um pouco mais baixa do que a minha, ou igual, mas que estão pagando um variável de 5 salários ano, a conta fica maior no fim do ano quando eu coloco na balança um salário igual ou um pouquinho menor e 5 salários de bônus no ano.
Então, são avaliações que a gente tem que fazer. E uma coisa importante, né? A negociação dessa proposta, ela vai levar em consideração alguns fatores que a gente vai discutir aqui também. Então, para eu negociar, para eu ter um poder de negociação, né, numa proposta que eu recebo para ir para uma outra oportunidade, para fazer um movimento de carreira, eu tenho que ter consciência de alguns aspectos, né? Como, por exemplo, o meu momento de carreira. Então, gente, o que a gente precisa considerar, né? Só aqui, vou avançar um pouquinho, se for o caso, a gente volta depois nesse slide aqui para a gente fechar, tá? O que a gente tem que avaliar numa negociação? Então, estou eu aqui, quieta no meu canto, fazendo o meu trabalho, e vai lá no LinkedIn, tem uma mensagem de uma empresa falando: temos uma oportunidade e gostaríamos de convidar para você participar. Você foi, escutou, o desafio fez sentido, é uma empresa legal, você gosta, chegou o momento da proposta, né? Vamos conversar sobre proposta salarial. Primeira coisa, gente, uma coisa bem importante, seu atual momento de carreira e o quanto ele te permite negociar uma nova proposta, né? Quando eu falo negociar, é você colocar na balança justamente aquilo que você não pode perder, tá? Então, o que eu falo? Se a gente está no inicinho de carreira, né, a gente está lá no começo, brigando para poder ganhar experiência, né, correndo atrás de ganhar experiência, correndo atrás de estudar, correndo atrás de uma primeira oportunidade, uma porta que se abre, a gente não tem, naquele momento ali, um poder de negociação do que a gente deixaria de ganhar muito grande, se eu estou em uma carreira que existe uma oferta de profissionais muito grande no mercado já naquele momento. Então, quer dizer, às vezes, no começo da carreira, a gente acaba aceitando alguns movimentos ali, né, indo mais para o lado, né, de que a gente vai encorpar nosso conhecimento, encorpar nossa experiência e avaliando mais a parte financeira desse movimento, no sentido ali de, tipo, se eu estou indo e eu estou ganhando já alguma coisa além do que eu tenho hoje, já é algo que talvez faça sentido para o movimento, para a oportunidade que está se abrindo, para a porta que está se abrindo. Quando a gente imagina uma linha do tempo de carreira, uma linha de crescimento na carreira, quanto mais especialista, quanto mais experiência, quanto mais tempo na carreira a gente tem, maior o nosso poder de negociação. Porque mais raros os profissionais vão ficando, mais dispostas as empresas estão em investir no momento de trazer um bom profissional para dentro das empresas, tá? Então, por exemplo, a gente precisa avaliar que às vezes a gente vai olhar só para o aumento salarial que a gente tem e eu vou trocar, né, de empresa, vou deixar de ganhar um benefício que hoje eu tenho, que eu vou ter que contratar ele no mercado, gente. Então, por exemplo, valores que você continuaria, né, ganhando na empresa atual, que você vai deixar de ganhar, dependendo do momento de carreira que a gente tem, a gente pode negociar esse valor na proposta salarial. Mas como, Vivi? Eu não posso pegar esse valor e colocar no meu salário fixo. Não, gente. As empresas definem o salário fixo através do que o mercado paga. Então, a empresa não é que ela pode negociar para pagar o que ela quiser para a gente. Existe por trás uma referência salarial, geralmente uma tabela salarial, que ela tem que cumprir, que tem um limite. Então, não adianta você falar assim, nossa, eu ia ganhar 10 mil de bônus, eu queria pedir para você pagar esses 10 mil no meu valor fixo aí, divide por 12, me paga aí o que for a diferença. Nem sempre isso vai ser possível, porque as empresas têm um parâmetro, uma premissa de valor fixo que elas têm que cumprir. Mas como que a gente negocia isso, então? Vamos lá. Estou saindo da empresa, recebi uma proposta para sair da empresa em julho. Já trabalhei 7 meses, sei que no começo do ano que vem, eu ganharia um bônus nessa empresa. E o meu histórico do bônus dos últimos anos, sei lá, é 10 mil reais. Na hora da gente fazer a negociação,
A gente vai entender o valor da remuneração fixa do meu salário, quanto eu vou ganhar de aumento ali, né? Que aí precisa estar no planejamento de vocês. E aquilo que eu ver que não tem, né? Não tem como, que eu vou perder, eu vou negociar um hiring bônus. Um hiring bônus que é um bônus de admissão. O hiring bônus é uma ferramenta muito usada pelas empresas para justamente indenizar ou pagar para as pessoas que estão saindo das empresas que elas estão buscando, perdendo algum valor nesse movimento. Né? Não sei se ficou claro para vocês, mas o que acontece? Se eu estou me movendo para uma empresa nova, lá nessa empresa, provavelmente, eu vou ser elegível a um pedacinho do bônus daquele ano. E uma parte boa do bônus que eu trabalhei nessa outra empresa, que eu ganharia, eu estou abrindo mão. Se eu estou abrindo mão, esta empresa poderia, né, me pagar isso no momento que eu entro naquela empresa. Outra coisa muito importante que às vezes a gente esquece, e eu confesso para vocês que eu já fiz um movimento sem considerar e perdi o valor, é a previdência privada. Hoje, né, a gente tem aí várias empresas que pagam previdência privada, que funciona como? O empregado paga um valor, a empresa vem e deposita um valor na conta daquele empregado ali, né, naquele fundo, e ele vai ter direito a ter uma série de critérios para você tirar esse valor no futuro, né? Porque a previdência ela é um benefício de longo prazo. Mas existem regras que dizem que se você, né, sair, você pega uma parte, todos os programas eles têm uma formatação. O que é importante conhecer? Se eu saio hoje, quanto já a empresa já tinha depositado para mim até agora? Quanto eu vou perder? Quer dizer, eu vou perder sim, vou deixar de ganhar no futuro porque eu estou saindo agora. Isso também pode ser objeto de negociação, né? Falar, olha, gosto da proposta de vocês, salarialmente ela me atende, né? Esse aumento, esse valor que vocês estão me propondo atende. Todos os benefícios para mim faz muito sentido. Mas olha, eu estou saindo no momento em que eu vou abrir mão, vou deixar de ganhar o bônus, ou vou deixar de ganhar, vou perder o valor que a empresa depositou como previdência privada para mim. Como é que a gente pode negociar isso? Vocês conseguem fazer alguma coisa nesse sentido? Hoje mesmo eu estava conversando com um colega de trabalho que falou que uma vez a empresa dele pagou a multa do FGTS para um cara que eles precisavam trazer. O cara falou, olha, eu não estou feliz aqui, se tivesse a oportunidade de sair, eu sairia, mas eu já estou há muitos anos, estou há 15 anos aqui, e se eu pedir para sair, eu vou perder minha multa do FGTS. A empresa falou, e se a gente pagar a sua multa, você vem? Ele falou, vou. E aí negociaram isso, né? A empresa pagou a multa, não só a multa, tá, gente? Mas pagou o que ele pagaria de imposto de renda, né? Para que ele recebesse o valor, né, ali líquido do que seria a multa do FGTS. PLR é a mesma coisa, né? Participação nos lucros e resultados. Então, tudo isso, gente, precisa entrar na hora da gente fazer conta, né? Na hora da gente colocar na balança, né? E de que forma a gente pode fazer isso, né? Fazer uma lista. Pega uma lista de tudo que vocês têm na empresa atual de vocês. Salário, férias, 13º, se existe um 14º salário. Existem empresas que pagam além desses valores, né? Então, tem empresas que pagam adicional de férias além do que a lei paga, tem empresas que pagam 14º salário. Tudo isso faz uma lista. Remuneração variável, tem bônus? Qual que é o valor target desse bônus? Qual foi o último valor de bônus que eu recebi? Tem PLR? Tem. Eu tenho vale refeição? Tenho. Tenho vale alimentação? Tenho. Recebo um auxílio para trabalhar em casa? Desculpa, gente. Recebo. Coloca uma lista de tudo que vocês têm, o valor na frente, para comparar os valores financeiros com o da proposta que está sendo recebida. A proposta vai chegar para você, você vai falar, salário, o meu é 10, está me oferecendo 11,5. Beleza, aqui eu ganho. Aqui eu tenho um terço de férias adicional, lá eu não tenho. Coloca na conta. E sempre ter o olhar para a conta
anual. Nós temos muito um hábito no Brasil de falar de salário, de falar de remuneração mensal. Mas, no final das contas, a gente precisa ter o olhar para o pacote anual que a gente recebe. Porque a gente tem, às vezes, igual como eu falei, né? Pode ser que um valor de um bônus numa empresa que é maior, no final das contas, ele vai me oferecer um pacote muito maior no final do ano. Pega a remuneração variável. Quer falar, Dani? Queria fazer uma reflexão aqui, que a gente até estava fazendo, né, mais cedo, e dica também, né? E também queria ver a sua visão, Vivi. E muitas vezes, gente, não só o valor do bônus contra o valor do bônus, o que a empresa pratica. Porque pode ser que a empresa tenha um bônus lá de, sei lá, 10 salários, mas nos últimos 10 anos ela pagou um salário Isso. por conta de resultado financeiro. E aí você vai deixar de avaliar uma empresa que tem um bônus de 5, mas que tem pagado 150%, que no final talvez vai te agregar É mais mais, garantido. é mais garantido. Então é importante entender, porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, aqui eu tenho 8 salários, mas nos últimos 5 anos pagou um salário. Então, tomem cuidado com isso também, porque claro que é importante, porque a gente está lá para trabalhar e para fazer com que a empresa prospere, e a perspectiva é positiva, mas como dica, né? Aí, Vivi, queria até entender se isso é muito volátil, se faz sentido fazer essa conta, entender como que é de fato pagamento efetivo, porque pode ser que eu tenha uma política de bônus agressiva, mas eu não estou pagando bônus agressivo, especialmente nessa crise que a gente vive, né? Então, isso é Perfeito, muito Dani. importante. Queria ver seus comentários e depois também trazer que o Vanderlei levantou a mão para a gente abrir para ele. Deixa eu responder você. A gente pode falar, Vanderlei. Não, eu só queria acrescentar, porque eu não sou de RH, né? Mas eu sou da área de financeira e de bancos, né? Uma das Aí, tá coisas, vendo? eu mudei já de empresa umas 9 vezes. Fez O que eu conta, né? olho agora, ultimamente, né? Porque muita gente muda de emprego com promessa de remuneração, bônus anual. Foi muita gente que foi para fintech, né? Ah, uma fintech, todo mundo vira moda e você viu o que aconteceu com a fintech durante o ano passado, esse ano, né? Então, promessa não é dinheiro no bolso, hein? Então, eu vejo muito o balanço da empresa. Se o balanço da empresa, o resultado da empresa é de lucro nos últimos 3 anos, aí você pode contar sim com bônus. Senão, eu Olha, acho uma que é dica só sonho. ótima, ó. Ótima dica do Vanderlei, gente, da área financeira, ó. Olhar o balanço. Certeza. Mas é isso, Vanderlei, muito boa a sua dica. Não tinha pensado por esse lado, tá vendo? A gente trocando aqui, ó, mais uma dica para olhar lá o balanço da empresa. É excelente. É isso, o que o Vanderlei trouxe, né? A gente está muito ligado à questão do branding também, né? Do quanto que as empresas são atrativas, o quanto que realmente elas conseguem, né? Porque assim, você às vezes vai, né, Vanderlei, numa promessa, numa proposta, e é o que a Dani trouxe, uma mescla do que a Dani falou, junto com o que você falou, que é a realidade. Então, o que acontece? Sempre que as empresas vão fazer proposta, elas tendem a dizer, a conversar com a gente sobre target. E é normal, tá, gente? Olha, o target é esse. É normal na área de RH, de remuneração, que a linguagem seja o target. Mas é sempre importante a gente perguntar assim, tá bom, o target é esse. Mas qual foi a média de pagamento dos últimos 3 anos para essa posição? Isso aí. Né? E aí, com a dica do Vanderlei, né, olhar como é que fala? A consolidação, né? O quanto essa empresa é estruturada, o quanto ela realmente tem condições de se manter financeiramente. Eu tive uma proposta uma vez de uma empresa grande que passou por um momento difícil, por uma questão, várias questões, eles estavam aí correndo atrás de voltar ao patamar que eles eram e me ligaram fazendo uma proposta. Eles tinham um ticket maravilhoso, mas na hora que falava de variável, né, na hora que falava de PLR, falava assim, olha, tem 3 anos que a gente não paga pela situação atual da empresa, mas o ano que vem a gente está prevendo pagar, com certeza. Aí eu falei, então, eu não posso contar com o ano que vem estamos prevendo pagar, porque o impacto da variável no meu pacote de remuneração é muito grande. Eu não posso correr o risco de chegar e a empresa não ter conseguido se recuperar e ficar mais 2, 3 anos sem pagar variável. Eu não vou trocar 6 por meia dúzia, né?
Então, o negócio, né, Vanderlei, é fazer conta, né? Vamos fazer conta, porque Olha, realmente... E uma outra dica que eu dou também, Viviane, eu sei que eu estou adiantando o assunto, talvez que você vai falar, Vamos lá. você tem que saber quanto que é a média de remuneração do setor. Ah, eu vou ser gerente lá. Aí eu falo assim, mas o meu salário de gerente está adequado com os outros gerentes? O que acontecia? Que tinha muita gente que gostava do meu currículo e pagava um pouco a mais. Aí você entra com um pouco a mais na empresa e você é cobrado um pouco a mais sempre. Então é chato isso. Eu não quero ganhar mais que os outros, sabe? Achando que eu sou melhor. Porque você entra ganhando mais, acha isso bom, mas fica sem expectativa de ter aumento. Você fica ainda com as pessoas te perseguindo, falando que você tem que trabalhar mais, porque você ganha mais. Isso é ruim, viu? Boa perspectiva. E uma coisa interessante, Vanderlei, é assim, as empresas, elas definem a sua faixa salarial, que é o quanto elas vão pagar para cada posição, de acordo com o mercado. O único cuidado que a gente tem que ter nesse ponto aí, de saber, né? A gente tem que ter uma noção, sim, de quanto pagam para o nosso nível, mas a gente tem que ter um cuidado, porque a depender do mercado, esse valor pode variar bastante, sabe? A depender do mercado, eu posso fazer uma fixa mais agressiva, uma variável nem tanto, ou um fixo menos agressivo, mas mais agressivo na variável. Então, é legal a gente saber, ter uma perspectiva do quanto, né? E isso que você comentou é muito interessante, porque quando as pessoas entram muito estouradas na faixa, ou seja, muito acima daquilo que é a mediana de mercado para ela, dentro da empresa depois, ela fica um pouco travada para os processos, para ganhar aumento, para ganhar promoção, porque ela já está alavancada na faixa, né? Mas a gente precisa entender, assim, o que faz sentido. Por isso que a análise do pacote ela é muito importante, porque às vezes você já está num patamar de carreira que vai outros aspectos além da remuneração só fixa que vai fazer diferença para você, né? Muitas vezes você está num teto de salário que nem tem como as empresas te levarem muito maior do que aquilo, mas elas têm como trabalhar em outros aspectos, como, por exemplo, a variável, né? Então, é um ponto bem interessante. É isso mesmo. E muitas pessoas fazem um movimento de carreira, gente, geralmente para uma promoção. Geralmente é difícil fazer, né? Muitas posições mais especialistas fazem movimento lateral, mas geralmente eu sou convidado para assumir uma posição maior do que a que eu tenho hoje na companhia. E aí a referência salarial, a faixa salarial, ela vai ser um pouco maior do que a referência que eu percebo naquela posição que eu estou. Então, por exemplo, o mercado de energia, ele pode pagar muito diferente do que o mercado automotivo, do que o mercado alimentício, do que o mercado de varejo. Então, assim, as remunerações, o formato, né, do pacote, ele é muito maleável de acordo com o mercado. Varejo, por exemplo, né, tem a tendência de trabalhar um fixo mais conservador, né, e ser mais agressivo numa variável, porque eles têm aí, né, uma questão de meta mais curto prazo, mais mensal, principalmente nas áreas comerciais. Então, tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis, gente. A gente tem que avaliar. E a gente tem que ter em mente, né, gente, uma coisa que é o pano de fundo para tudo isso que a gente está falando aqui. É eu saber onde eu quero chegar, é eu saber o que eu estou disposto, para onde eu quero guiar minha carreira, né? Qual que é o ponto que eu quero chegar, se tem alguma empresa específica que é um sonho trabalhar lá, tudo isso é pano de fundo para que a gente possa aqui ter impactos na hora de avaliar esse pacote. Então, além da lista, né, e de olhar lá, né, a questão da sustentabilidade da empresa, como o Vanderlei trouxe de dica, a gente também precisa colocar nessa lista os itens qualitativos, a análise qualitativa dos outros itens que eu não consigo valorizar monetariamente. Monetária, como é que fala, Vanderlei? Monetariamente. Monetariamente, tá certo. Isso. Então, por exemplo, tá, gente? Um plano de saúde que hoje me oferece um plano de saúde só na minha cidade ou no meu estado, e que o melhor hospital da minha cidade não está dentro dele. Na proposta que eu estou avaliando, eu tenho um plano de saúde com cobertura nacional que cobre os melhores hospitais do Brasil. Não tem como a gente monetizar qual é a diferença de valor de um para o outro.
Mas, qualitativamente falando, né? Qualitativamente falando, a gente tem como avaliar que o segundo tem um peso maior do que o primeiro, né? Então, e além dos outros aspectos. Por exemplo, vamos colocar que a empresa oferece um programa de idiomas. Programa de idiomas que eu posso estudar à vontade 4 línguas. E aí eu vou receber uma proposta em que a empresa não oferece programa de idiomas, mas eu não posso parar de estudar inglês, por exemplo, aí eu vou ter que pagar um curso de inglês, concorda? Então, se eu tenho que pagar um curso de inglês, esse valor que eu vou pagar no mercado do curso de inglês tem que entrar na conta, concorda? Porque hoje eu não pago, eu tenho isso gratuito dentro do meu pacote. Se eu vou ter que tirar do meu bolso 400, 500 reais para pagar um curso de inglês, isso tem que entrar na minha conta na hora de negociar essa proposta, porque a gente vai deixar de pagar, né? E é isso que eu venho dizer aqui para vocês. Se um item necessário do pacote, eu preciso daquele item, por exemplo, o programa de idiomas, não for devidamente considerado na conta, você vai gastar a parte do aumento que você negociou fazendo o movimento, pagando ele no mercado, contratando ele no mercado. Porque você precisa. E você não colocou na conta. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão do todo, gente. Que a gente realmente coloque na ponta do lápis. Se eu vou deixar de ter um benefício que eu vou necessariamente ter que comprar no mercado, isso tem que entrar na conta que eu vou negociar do meu salário fixo. Porque é dele que eu vou tirar para pagar isso. Né? Outra coisa super legal é que a empresa me fez uma proposta para mudar de cidade. Vou feliz, nossa, vou para de BH, igual quando eu fui para São Paulo, né, gente? Falei, Jesus, nossa, vou para São Paulo, ter uma experiência super legal. E uma mudança é muito caro, né? Uma mudança. Você vai pagar do seu bolso uma mudança, você vai tirar parte da sua remuneração, você vai ficar quantos meses? Se você não negociar o valor da mudança com essa empresa para te levar para lá pagando a sua mudança, quantos meses da diferença salarial que você negociou você vai ter pagando o valor da mudança que você vai ter que tirar do seu bolso? Quantos meses? Bastante. Então, dependendo, assim, sei lá, vamos supor que você pague 5 mil reais para uma mudança e que você está tendo R$1.000 de aumento de um movimento de carreira para o outro, porque você achou que faz sentido. Você vai ficar 5 meses tendo que pagar, né, não podendo usufruir dessa diferença salarial, porque você tirou 5 mil para pagar a mudança. Então, a mudança é outro aspecto, por exemplo, que pode ser negociado para que você não tenha que tirar do seu bolso, tá bom? Então, é tudo isso. Aí, assim, né? Opa, a Dani caiu e voltou. Voltei. Não sei se vocês estão me escutando, mas agora eu tive um Então, problema no áudio, mas agora acho que deu. deu. Então, gente, tudo isso faz parte, né? Então, por exemplo, pode ser que eu aceite um valor de aumento no salário mais baixo, porque eu estou indo para uma posição que vai me dar um carro e vai bancar tudo do carro, porque eu estou indo para uma posição que me dá essa possibilidade. Eu vou poder vender o meu carro, eu vou parar de pagar seguro e vou parar de pagar IPVA. Então, isso tem que entrar na conta, para que você, se você tem uma pretensão salarial do valor do salário mais agressivo, você reconsidere um pouco o que você vai deixar de gastar com um carro que você bancava e que a empresa vai bancar para você. Vale a pena? Então, como a gente pode ver, gente, são muitos aspectos. Então, a gente tem que conhecer muito bem o pacote de recompensas totais, tanto dos itens financeiros quanto dos itens não financeiros, para que a gente tenha tranquilidade de saber que a gente fez o movimento certo e considerar que a gente realmente valorizou, seja, né, financeiramente, ou seja, do valor geral que isso tem para a gente, para que a gente faça um movimento seguro, que a gente se sinta tranquilo, que a gente se sinta ganhando, né? Porque a gente faz um movimento desse para ganhar alguma coisa, né?
ganhando nesse movimento de carreira, né? Então, assim, estou vendo aqui que Jesus, já são 8h20. Então, eu queria aproveitar esses últimos minutinhos, né, para que a gente fizesse duas coisas. Primeiro, vamos abrir aqui para comentários, perguntas, né, para a gente poder escutar vocês, trocar. E segundo, eu quero que a gente volte lá naquele slide e responda de novo. Depois desse nosso papo, a gente responda novamente essas 3 perguntas. E me contem aqui se fez sentido, se mudou ou não a perspectiva de vocês da primeira resposta que vocês deram para essa segunda. Vivi, eu acho que no mínimo todo mundo vai refletir, vai pensar 2 vezes antes de aceitar uma proposta, né? Acho que, com certeza, várias dicas valiosas, inclusive para a gente pensar, para a gente refletir, inclusive entender o nosso momento de carreira, porque às vezes com pouca coisa a gente fica estressado, quer tomar uma decisão sem olhar o todo e sem olhar o impacto que aquilo ali vai ter na nossa vida e no nosso ano, né, gente? Então, sem dúvida, eu acho que no mercado agora vão ter quase 30 pessoas refletindo mais sobre as propostas salariais que receberem. Muito bom. Conta para a gente aqui no chat, ou quem quiser levantar a mão e trocar e conversar com a gente, conta para a gente se a perspectiva dessas três perguntas mudou ou não mudou depois do nosso papo. Como é que ficou a visão de vocês em relação a isso aí? O pessoal está mais quietinho, né? Faz sentido, gente, essa reflexão? Faz sentido o conteúdo que vocês viram? Como é que vocês se sentem? Como é que vocês pensam? Alguma pergunta também diferente disso, curiosidade? Eu sei que aqui a gente tem pessoas de RH, mas tem pessoas do negócio também, então fiquem à vontade em trazer essas perspectivas. O momento é nosso. Boa noite, Carlos falando, tudo bem? Oi, Carlos, boa noite. Boa noite. Primeiro, eu vou ligar. Primeiramente, eu queria agradecer muito a palestra, foi muito interessante. E aí eu tenho uma pergunta em relação à primeira pergunta que você colocou, Viviane. Qual a pretensão salarial? Essa é uma pergunta que vem normalmente nas entrevistas, certo? E normalmente você não conhece os benefícios da empresa, não foi apresentado ali. E se a gente fizer todas essas perguntas ali na entrevista, talvez não venham as respostas. Então, a pergunta que eu gostaria, assim, quando chega essa pergunta, você responde alguma coisa ou eu preciso avaliar? Como fica isso, assim, pela sua experiência? Porque, como você falou, tem tanta coisa para ser considerada que simplesmente chutaram um valor 40, 50, nem eu quero que dobre o salário. Não adianta. Precisa entender todo esse contexto que você nos explicou. Como responder a essa pergunta, por favor? Excelente pergunta, Carlos, inclusive. excelente, obrigada. Assim, dizer que eu olho para o seu fundo de tela aí, ó, eu já estou aqui pensando nas minhas férias, que está para chegar lá em agosto. Esse é um bônus que eu negociei com a minha empresa, Viviane. Muito bom, muito boa a sua pergunta. Eu vou te falar de coração que eu já fiz muito entrevistador engasgar, respondendo, sabe com qual resposta? Depende. Depende. Porque quando você fala assim, depende. Para eu avaliar a minha pretensão salarial, eu precisava entender um pouco melhor qual que é o todo, para que eu entenda se faz sentido, né? O que a gente tem aí contra o que eu tenho aqui hoje, a depender do que vocês têm para oferecer como pacote, a minha pretensão salarial pode ser uma ou pode ser outra. Você consegue me dar mais algum detalhe para eu, pelo menos, avaliar inicialmente os principais benefícios? A minha resposta passou a ser depende há muito tempo, e eu faço muita gente engasgar, porque faz sentido, concorda que a gente responda isso? E a pessoa acaba refletindo ela mesma, falando, claro, né? O cara não vai me dar uma pretensão salarial se ele não sabe o todo que existe, não faz sentido. Então, eu costumo usar o depende e dou esse contexto para a pessoa, peço mais detalhes para ela, para que eu possa
analisar o todo e chegar a um valor que faça sentido. E eu percebo, não só olhando a nossa organização, mas colegas que também trabalham em outras organizações, que as empresas estão tendo mais maturidade para lidar com esse depende. Porque eu concordo com você, Carlos, que muitas vezes tinha um estigma, um tabu, mas a gente tem falado cada vez mais desse contexto, né? Desse conceito de remuneração total, não só remuneração mensal. Acho claro que o Brasil ainda tem muito que evoluir, igual a Vivi falou, né? Quando a gente olha outros lugares, outros países, outras regiões já trabalham com esse conceito de remuneração, por exemplo, anual, a gente ainda tem que evoluir. Mas eu já vejo, especialmente em grandes organizações, que essas tendências chegam primeiro, e eu acredito que isso vai se expandir, especialmente pela consciência, nova geração, que tem feito mais perguntas, de que isso deixa de ser um tabu, hoje já eu já incentivo, inclusive, a fazer, a gente depende mesmo, porque vai depender de tudo, inclusive, às vezes, da cultura. Acho que, às vezes, a gente, tipo assim, precisa perguntar mais, gente, como é que é a cultura aí? É uma cultura comando e controle, que eu vou ter a oportunidade de crescer? Então, avaliar o todo, e eu tendo, até nos treinamentos que a gente dá para liderança, e quando a gente está reforçando sobre isso, a entrevista é uma oportunidade de cheque dos dois lados, né? Da empresa, sim, em te fazer a proposta, mas você também fazer, entender, nossa, eu quero trabalhar aí. Então, é uma via de mão dupla. Eu tendo a ver as organizações indo para esse lado, né? De via de mão dupla. Queria fazer 2 complementos, Dani. Carlos, não sei se você tem algum comentário, se tiver, fica à vontade. Agradecimento. Imagina. 2 complementos que a Dani trouxe aqui me vieram reflexões na cabeça, que quando a gente fala da cultura, é muito importante isso, né? Eu falo que, assim, eu cresci aqui em Belo Horizonte, ouvindo falar de uma Fiat, né, tradicional, de um lugar para trabalhar um pouco difícil por causa da cultura italiana. Quando eles me chamaram, já era FCA, e uma das perguntas que eu fiz para a recrutadora na época foi, olha, eu cresci escutando isso da Fiat. Como que está isso hoje? Porque, assim, eu não tenho interesse de trabalhar num lugar que eu estou muito bem onde eu estou, falei com ela. Nesse sentido de flexibilidade, de horário, nesse sentido de clima. Eu não quero fazer um movimento para um lugar onde eu vou ter esse tipo de problema, né? E eu cresci escutando, né, um pouco da empresa, do quanto tradicional de como os processos eram mais duros e tal. E realmente, ela falou, Vivi, tudo mudou com a fusão, a empresa é outra, sabe? O clima é outro. E, assim, essa informação dela foi crucial para mim, porque eu tinha insegurança nesse sentido. Então, a gente tem que conhecer, né, um pouco, perguntar, isso não é pecado nenhum, né? Perguntar, claro que a pessoa está ali, ela não vai jogar contra o próprio patrimônio, mas se tem algum issue, alguma coisa, algum momento da empresa que ela considerar até uma questão de empatia e de responsabilidade, porque se ela não te dá uma informação que vai te ajudar a tomar uma decisão para estar ali contente, feliz, satisfeito, ela está se responsabilizando por fazer uma pessoa fazer um movimento de carreira errado. E isso não é legal, né? Ela não pode, ela quer trazer você, você tem competência, mas ela tem responsabilidade por dar informações que vão te ajudar a fazer um movimento de carreira que pode ser muito errado para você. E o outro ponto muitas vezes também entra no pacote da análise, Carlos, o escopo da posição. Às vezes eu toparia um salário igual ao meu hoje, talvez, para trabalhar, para sentar numa cadeira global, né? Hoje, vamos supor, eu sou uma pessoa que trabalha no Brasil e alguém me chama para assumir uma cadeira que eu vou ter escopo, interação mais regional, vou poder cuidar de Argentina, ver outras culturas, conversar com outras pessoas, vou interagir com o global. Para algumas pessoas isso tem muito valor. Então, é até bom nessa hora perguntar, né, assim, né, talvez no momento da entrevista seja mais propício, mas qual é o escopo da posição? Quais são os desafios? Qual é o nível de interação, de exposição ao idioma, às vezes se você tem interesse em desenvolver um idioma, que eu vou poder ter. Então, tudo isso tem que fazer parte do olhar para esse movimento. E é um direito nosso saber tudo que a gente precisa para tomar uma decisão, porque, gente, uma decisão de carreira é uma decisão de vida,
é uma decisão que pode mudar muita coisa na vida de uma pessoa. Então, a gente tem o direito de saber aquilo que a gente pensa que vai impactar na nossa vida. Então, a gente nada mais está fazendo do que colhendo informações para tomar uma decisão muito importante. Show de bola. O chat tem alguma coisa? Deixa eu ver. Uma dúvida. Quais os melhores lugares na internet para procurar vagas para realizar um movimento de carreira? Bom, minha percepção, tá? E aí, Dani, fica à vontade para complementar. Para mim, hoje, a principal ferramenta chama-se LinkedIn. O mundo corporativo gira em torno do LinkedIn. Por quê? Né? Porque você ali é onde é a sua rede social, a rede social da sua carreira. Então, lá você tem a possibilidade de pesquisar vagas, você tem o seu perfil exposto, você consegue entrar no LinkedIn da empresa e ver todas as vagas que estão divulgadas, você consegue ver o que a empresa faz, você consegue ver onde ela trabalha, né? Você consegue ver os profissionais que estão lá, se você conhece alguém, se não conhece alguém. Então, para mim, o primeiro canal é o LinkedIn, manter o LinkedIn atualizado, é interagir na rede do LinkedIn com as pessoas que você admira, que você acha que podem, né, te notar ali. E hoje as empresas, eu acho que elas ainda usam muito do recurso do próprio site, como banco de currículos, como banco de talentos, né? No site das empresas sempre tem um trabalho conosco, que se não for um site próprio, vai direcionar para alguma consultoria ou algum parceiro que cuida desse banco de talentos, desse banco de currículos. E, gente, networking, para mim é assim. Você sabe onde você quer chegar? Você tem que começar a conhecer pessoas que vão te ajudar a chegar, né? Conhecer, participar de fóruns, ter mapeado os profissionais que você admira nessa área, que são suas referências, interagir, seguir, ver o que é tendência do mercado. Então, na verdade, é uma mescla de coisas, né? Mas se a gente tivesse que eleger um primeiro lugar, para mim, na minha opinião, eu elegeria o LinkedIn. Viviane, você acha que o QI, quem indica, ajuda em uma movimentação de carreira? Nossa, que pergunta capciosa, mas boa. Nuala, né? É assim que fala seu nome? Falei certo? Me dá um ok aqui, eu não gosto de falar o nome das pessoas errado, não. Sim, Nuala. Então, Nuala, se eu disser para você que não, eu vou estar mentindo para você. Mas o que eu vejo hoje, né, é que a indicação, né, você ter alguém que está dentro da empresa, facilita um canal de entrada. Mas ele geralmente não modifica os critérios de uma empresa para trazer uma pessoa para dentro de casa. O que eu quero dizer com isso, né? Se você hoje tem alguém que trabalha numa empresa que você deseja trabalhar, e você sabe que tem uma vaga em aberto, isso acontece muito comigo, não sei se acontece com você, Dani, provavelmente sim, né? As pessoas entram no LinkedIn da Stellantis, vê que tem uma vaga na área delas, printa a vaga, manda para mim e fala, Vivi, me ajuda, eu queria participar desse processo. E eu estou dentro do RH, e o que eu falo é, me manda seu currículo, porque eu vou mandar para o RH responsável. Isso eu consigo fazer. Agora, independente da minha indicação, existem os requisitos da vaga que têm que ser cumpridos. É lógico que uma indicação de uma pessoa de confiança já dá uma credibilidade para que a pessoa, né, indique aquela pessoa para participar do processo seletivo. Mas isso não muda o atendimento aos requisitos e o processo interno que a empresa estabelece para selecionar os candidatos, tá? Eu acho que encurta um pouco o caminho de chegar no processo, mas ele não modifica o resultado que a empresa precisa ter na hora de selecionar um candidato. Não sei se respondi, se Dani tem algum complemento. Bingo, Vivi. Eu acredito que isso vai muito da cultura. E especialmente grandes empresas têm esse processo. Claro que às vezes em empresas com culturas familiares, talvez isso vai ter um peso maior, né? Se a gente olha outro contexto. Mas eu vejo que cada vez mais, olhando temas de diversidade e inclusão, de não discriminação, todo mundo está fazendo um movimento, pode ser mais lento em alguns lugares, mas é um movimento disso, de talvez ajudar a chegar no processo seletivo, mas ter um processo seletivo
para tirar esses vieses inconscientes de Isso. indicação, para eu olhar realmente a competência da pessoa. Então, eu acho que é um movimento que vai chegar em algum momento forte em todas as empresas, mas é claro que se a gente olha o mercado hoje, tem empresas e empresas, né, gente? A gente tem um universo gigante no Brasil, mas eu vejo que quando a gente fala de empresas grandes, com certeza, né? E uma coisa importante, a indicação, a credibilidade de uma indicação é tão séria que vocês sabiam que tem empresa que pagam um bônus se o candidato indicado por aquela pessoa passar por todo o processo e for admitido? A gente tinha isso numa empresa que eu trabalhei. Tipo assim, se você indicasse alguém e ele atendesse a todos os requisitos e passasse pelo processo e fosse admitido, a gente ganhava um bônus por ter indicado uma pessoa. Isso fomenta que as pessoas façam indicações com credibilidade, né? Porque indicar é uma coisa muito séria, né, gente? A gente está dizendo assim, quando você pega e indica alguém diretamente, você está dizendo assim, conheço, confio e sei que pode atender profissionalmente ao que a gente está buscando. E fazer isso é uma coisa bem séria. Então, quando a gente chega a indicar, né, alguém, é porque realmente a gente está gerando ali uma credibilidade, né, e direcionando um pouco para que os RHs, as empresas, considerem aquele candidato, talvez, né, ao invés de, no meio da triagem de 1 milhão de currículos ali, recebe um que fala, nossa, já veio de uma indicação, é um ponto positivo. Eu vejo muito positivo a indicação, né? E o que eu não vejo positivo é quando, né? E aí, assim, como a Dani falou, existem várias realidades, é quando a gente não atende aos critérios, não somos justos, né, com os critérios, os mesmos critérios que a gente precisa ter com qualquer candidato que participa de algum processo seletivo. Tem empresas, gente, menores, né? Tem empresas que tem uma pegada familiar, enfim, aí é outra dinâmica, talvez, né? Mas, no geral, as indicações, elas geram uma credibilidade grande, elas acabam conduzindo mais rapidamente ao processo seletivo. Bom, a gente já extrapolou o tempo, né? Estou vendo que o pessoal também já deve ter compromisso, já deve estar saindo, então, assim, acho que a gente pode caminhar, né, Dani, para finalizar esse nosso bate-papo, que adorei, gente, eu adoro. É só um Poderia ficar aqui spoiler, 3 gente. horas falando. É só um spoiler, porque tem muito mais para começar, né, Vivi? Inclusive, a Vivi vai começar a disciplina dela no dia 1º, Vivi, de Dia agosto. 1º de agosto. Então, assim, tem muito mais, muito bate-papo, serão 3 encontros com muito detalhe. Então, a gente espera vocês lá, tá? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Isso aí, Vivi, permanecemos à muito disposição. obrigada. Foi Eu que sensacional. agradeço, Dani. Muito bom sempre conectar com você. E é muito bom contar com você nesse bate-papo aqui, porque, nossa, você é uma parceirona. Eu tô adorando, assim, essa trajetória. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. E continua à disposição. Quem quiser nos contactar no LinkedIn, eu estou lá como Viviane Andrade, né? A Daniela Berbert. Fiquem à vontade. É isso aí, gente. Boa noite para vocês, Boa gente. noite Tudo de bom. e até a próxima, gente. Tchau, Imagina, tchau. obrigada. Até mais, tchau. Tchau, tchau.